Graça e paz, igreja. Estamos aqui em mais um culto de quinta-feira e que Deus ele venha te abençoar, que Deus ele venha falar de encontro aos nossos corações. E eu queria te convidar, aonde você está, seja na sua casa, aonde você esteja neste momento, ouvindo essa palavra, que você venha abrir o seu coração e que venhamos juntos adorar ao único Deus, ao único digno de louvor e de toda honra, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem estado do nosso lado nessa pandemia, nesses momentos difíceis que estamos passando, que você venha também adorá-lo e entregar a Ele o nosso melhor. Aleluia! Vamos declarar juntos? Recebe a minha adoração, Senhor. Te entrego todo o meu interior. Eu vivo só pra exaltar teu nome. Tu és o único Senhor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu vejo o céu aberto está. Há uma chuva preparada para aquele que buscar. E o meu coração quer te encontrar. Jesus, tu és tão grande, o amado da minha alma. Vamos declarar juntos: e não há nada que separe teu amor de mim. E não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti. Toma o teu lugar. Eu vejo o céu aberto está. Há uma chuva preparada para aquele que buscar. E o meu coração, quer te encontrar. Jesus, tu és tão grande, o amado da minha alma. E não há nada que separe teu amor de mim. E não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti. Toma o teu lugar. Recebe a minha adoração, Senhor. Te entrego todo o meu interior. Eu vivo só pra exaltar teu nome. Tu és o único Senhor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E não há nada que separe o teu amor de mim. Não há nada que eu tenha, e não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti. E não há nada que separe o teu amor de mim. Não há nada não, e não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti. Toma o teu lugar. Recebe a minha adoração, Senhor. Vamos juntos declarar: eu te entrego todo meu interior. Eu vivo sim, eu vivo só pra exaltar teu nome. Tu és o único Senhor. Recebe a minha adoração, Senhor. Te entrego todo o meu interior. Eu vivo só pra exaltar teu nome.
Senhor. Tudo que nós temos, nós te entregamos. Tudo que nós temos, nós rendemos a Ti, Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele que está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Vamos declarar juntos. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós amamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós amamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra.
casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa do meu lugar de honra. Aleluia, nós te adoramos, Senhor, a ti toda honra e toda glória para sempre. Amém. Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando aqui o nosso culto de Quinta Viva. Vai ser um culto poderoso. Nós cremos que estamos agora nesse novo tempo de decreto novo, e como igreja nós temos que respeitar, ok? Em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, está escrito que toda liderança esteja sujeito às autoridades, porque elas são instituídas por Deus. E aquele que resiste às autoridades estão resistindo a Deus. Nós temos que ser sábios, não precisamos concordar, temos que obedecer, tá certo? Porque é um decreto municipal e cremos que Deus tem grandes coisas para fazer. Amém? Então eu peço para você que abra já a sua Bíblia, nós vamos entrar direto na palavra. Eu quero ler dois textos. Abra já em Eclesiastes capítulo 3. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler esta noite. Amém? Vai abrindo aí. Antes disso eu quero fazer uma oração. Pai, sopra sobre nós com poder, com unção e com graça. Espírito Santo, visita-nos, abre portas e leva-nos a viver o teu novo e o teu sobrenatural. Nós te damos graça por tudo, em nome de Jesus. Amém? Nesse novo tempo, nós estamos começando nossa quinta-feira, por enquanto só online, devido aos horários. Como já sabe, a partir das 8 horas da noite às 5 da manhã, ninguém pode transitar nas ruas. Por isso, nosso culto só vai ser, por enquanto, só online na quinta, tá ok? Mas domingo, programação normal. Vamos divulgar os horários, tá? O culto das 9 horas está mantido. São só 50 cadeiras, tá ok? Só 50 pessoas para o culto de domingo às 9. E o culto nosso, vamos subir um horário mais cedo, de domingo, também só 50 cadeiras, tá ok? Amém? Então vamos ler o texto. O primeiro texto está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que eu posso dizer hoje? Que tempo é esse? O nosso tema é: que tempos são esses? Que tempos, repita comigo, que tempos são esses? Que tempos são estes? Tempos difíceis, tempos de tomar decisões. Agora pensa o seguinte, amado: o bom marinheiro, ele não é formado no mar calmo. Todo bom marinheiro é formado na tormenta. Amém? Então nós iremos passar. O bom cristão também é formado aonde? Na tormenta. E nós todos seremos aprovados. Amém? Todos nós seremos aprovados para a glória do Senhor. Esse é o primeiro texto, né? Então aqui está dizendo que tudo tem o seu tempo. Amado, então nós podemos ver que existe um tempo para essa pandemia. Agora, março vai fazer, daqui a uma semana, já vai fazer o quê? Um ano. Um ano que nós estamos vivendo esse momento muito difícil como cidade, como estado e como nação. E fica aquela pergunta: Senhor, o que está acontecendo? O que nós fizemos? O que precisamos fazer? Essa é a questão. Mas a Bíblia aqui está escrito que tudo tem o seu tempo determinado. Isso eu posso dizer, amado, que existe um tempo determinado para essa pandemia. Quando isso vai acabar? Nós não sabemos, porque tudo está no controle do Senhor. Nós temos que crer que o Senhor sabe o momento certo. Nós temos que confiar, tá? Então, debaixo do céu, vai ocorrer um propósito. Nós podemos dizer que existe um propósito. Agora vamos para Abacuque, rapidamente aí. Abacuque capítulo 1. Vamos ler um texto que tem tudo a ver com esse primeiro texto que nós lemos aqui, que fala que há tempo, propósito para todas as coisas que acontecem debaixo dos céus. Então vamos ver aqui Abacuque rapidamente. Abacuque capítulo 1. Está escrito: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Chamarei eu, e tu não me escutarás?
Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Amado, olha, coisa interessante esse texto que nós lemos aqui, tem tudo a ver com o anterior. O que eu quero dizer? Aqui nós vemos muitas perguntas. A Bíblia fala de dois profetas que faziam muitas perguntas para Deus. O primeiro profeta, o primeiro homem aqui que a Bíblia registra é Jó. Jó faz muita pergunta. E aqui Abacuque tem mais, se você ler todo o capítulo de Abacuque, são 3 capítulos, né? São três capítulos e todos os 3 capítulos você vê pergunta. São 2 questionadores. Jó e Abacuque são 2 questionadores. Mas questionam pelo lado de aprender, questionam para o lado de conhecimento. Querido, então, que tempos são esses que nós estamos vivendo? Vamos olhar aqui esse exemplo, aqui dessas perguntas que Abacuque faz para Deus. E nós sabemos que toda pergunta que nós fazemos para o Senhor, Ele responde. Porque aqui, no capítulo 2, já começa aqui a resposta do Senhor para essas perguntas iniciais que Abacuque faz. É muito importante fazer pergunta. O mais importante é saber o que perguntar. Entendeu? Por que será que nós não conseguimos ainda entender esse tempo? Porque talvez não fizemos as perguntas corretas. É isso que nós vamos aprender aqui hoje. Nós vamos fazer aqui, com base nesses dois textos que nós lemos, em Eclesiastes e Abacuque, 4 perguntas que nós temos que fazer para esses tempos, para que a gente comece já a entender, e nesse tempo não vamos colocar Deus na parede, porque ninguém põe Deus na parede. Mas nesse tempo nós seremos colocados no paredão, nós iremos para a parede para aclamar ao Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Amado, será que estamos entendendo o que está acontecendo nesses dias? Por que será isso, aquilo, outro? Qual é a lição? O porquê? Não é isso? Não é errado nós perguntarmos para o Senhor. No sentido de não de questioná-lo, não de colocar dúvida, mas perguntar para aprender. Que lições em um ano nós iremos tirar como igreja do Senhor? Isso é muito importante para nós. Então a primeira pergunta que eu quero fazer com base nesses 2 textos que nós lemos é: por que estamos passando por isso? Talvez você já fez essa pergunta. Por que, pastor, nós estamos passando por isso? Esse porquê estamos passando por isso está falando do problema. Esse problema de coronavírus, por que será? Olha, se você olhar na história da humanidade, nunca foi registrado com riqueza de detalhes um tempo como esse. Nós temos aí nos séculos anteriores as pandemias, que houve as pestes bubônicas, as doenças que houve no passado, não é isso? E a própria Bíblia também fala de muitas doenças que houve, que dizimou muitas milhões e milhões de pessoas por enfermidades. Mas agora nós estamos vendo esse tempo e nós começamos a perguntar: por que estamos passando por isso? Será que existe um problema? Se existe um problema, nós temos que procurar clamar ao Senhor para entender. Primeiramente, será que é pecado? Será que o problema dessa pandemia chama-se pecado? O pecado, o que é? O esfriamento. O pecado é quando nós desviamos da presença do Senhor. Será que nós estamos desviando da presença do Senhor? Será que não há desobediência aos princípios da palavra do Senhor? Será que nós não estamos desobedecendo o Evangelho? Não estamos desobedecendo a palavra? Será que é desobediência que estamos passando por esse momento? Ou será que é ingratidão? Será que nós somos ingratos a um Deus que é grato? Temos vivido um momento de ingratidão, de murmuração e plena reclamação, e nunca podemos enxergar que Deus está operando, e nunca vimos o agir de Deus em toda a situação? Será que nós somos ingratos? Ou então, será que isso é uma punição? O Senhor está nos punindo. Se você olhar pela palavra de Deus, é muito claro, fala que o juízo começa primeiro com a casa de Deus. Então o juízo começa primeiro em nós. Antes de começar no mundo, começa em nós. Será que esses questionamentos aqui está ligado ao problema de estarmos passando por esse momento? Será que isso é a causa?
Amado, com certeza, esses questionamentos que nós elencamos aqui, com certeza alguns ou todos estão ligados a esse momento que nós estamos passando. Pecado, com certeza. Ingratidão, com certeza. Desobediência, com certeza. Punição, com certeza. Então isso é resultado não de Deus, é resultado das nossas atitudes pessoais, nossas atitudes cristãs, as nossas atitudes como igreja, como homem, como mulher, como família nessa face da terra. Será que nós estamos respeitando e vivendo integralmente a palavra do Senhor? Amado, olha, nós somos pais, nós temos filhos, e quando os nossos filhos erravam, o que nós fazíamos? Passava a mão na cabeça? Nem sempre. Corrigia? Será que Deus já acabou o tempo de passar a mão na cabeça da sua igreja? Será que não encerrou esse ciclo? Agora é um tempo de decisão. Agora é um tempo que nós temos que resolver. Agora é um tempo que nós temos que mudar. Ou esse momento vai perpetuar e nunca sairemos disso. Acorda, queridos. A igreja do Senhor tem que acordar para esse momento. Enquanto você está preocupado com vacina, ai, não vacinei, nem eu. Preocupado ficar em casa, ficar com máscara, sair de casa, não sei mais o que. Nós estamos invertendo a nossa preocupação. A nossa preocupação não é vacina. A nossa preocupação é como nós estamos com Deus. Eu te pergunto, nessa pandemia, nesse 1 ano de pandemia, como é que você está com Deus? Você cresceu mais em Deus? Você estabilizou em Deus? Você regrediu em Deus? Esta é a grande questão que nós temos que responder. Ao invés de ficar preocupado com pandemia, com isso, com aquilo outro, nós estamos desfocando, nós estamos desviando. O Senhor está dando sinais para a igreja, para nós voltarmos para Ele. Estamos preocupados com tanta coisa que não tem nada a ver. É tempo de nós voltarmos para o Senhor. É tempo de nós clamarmos a Deus. É tempo de clamar, de suplicar. É momento de estar aos pés do Senhor. Por isso que eu sempre insisto, amado, volte para a igreja, volte a frequentar, volte para a célula, volte para os cultos, volte para o discipulado, porque é nesses locais nós somos apacentados. É nesses locais dos cultos que Deus fala conosco. Juntos nós somos mais fortes, mas nós estamos distanciando, nós estamos deixando Deus. Isso é resultado, querido. Nós semeamos. Hoje essa é a colheita. Você acha que vamos parar de colher? Enquanto não colhermos o último fruto dessa semeadura, tá aí, irmão. Não estou profetizando coisa ruim, estou apenas falando biblicamente o que tem acontecido. Essa semeadura, nós semeamos como igreja, como homem, como ser humano, como brasileiro, como mineiro, como uberlandense. Esse tipo de semente agora vem, estamos reclamando o quê? Entendeu? Então, por que nós estamos passando por isso? São esses problemas que nós temos que estar pensando. O pecado é um grande sinal. Porque o pecado afasta o homem de Deus. Querido, nessa pandemia parece que o povo está esfriando mais. O que está acontecendo? Era para nós voltarmos para Deus? Era para estarmos aos pés do Senhor? Mas nós estamos distanciando cada vez mais. Está errado. É por isso que essa pandemia não passa, a igreja não muda. As pessoas não mudam, as pessoas não voltam para Deus. As pessoas não se arrependem, principalmente o cristão. É tempo de voltar. Se você está distante, volte para a casa do seu Pai. Volte para o seu Deus, que te ama tanto. Segunda pergunta: por que ocorrem estas coisas? Por quê? Aqui nós vamos procurar a causa. Por que será? Né? Eu não fiz nada. Eu não mereço isso. Qual é a causa disso? Primeiro, amado, você já parou para pensar se é o fim do mundo? Como diz aquele jornalista da Atena, é o fim do mundo. Será que isso não é o fim do mundo? Se você olhar para Mateus 24, fala de princípio de dores, de coisas terríveis, de coisas que a humanidade será penalizada, onde não é local, mas é mundial, do norte ao sul, do leste ao oeste, em todo o planeta. Está dizendo que está em caos. Isso não está sinalizando que Cristo está voltando? Ou talvez isso seria uma disciplina para a igreja? Será que Deus não está tratando com a sua igreja? Eu creio, irmãos, que antes do Senhor buscar a sua igreja para ir ao céu, Ele vai cuidar da sua igreja, Ele vai tratar a sua igreja, Ele vai purificar a sua igreja, Ele vai tirar o pecado da sua igreja e vai enchê-la com muita unção para subir no arrebatamento. Será que isso não está acontecendo?
Ou então, não é o Senhor não está abalando as estruturas? Você liga na televisão, a gente tem hora que dá até vergonha de ser cristão, por maus testemunhos de grandes homens, de grandes expoentes, de grandes liderança nacional, que falam coisas que não estão na Bíblia, que pregam um evangelho particular, que nenhum dos profetas, que nem Judas, que o traiu Jesus, pregaria um evangelho sem poder, como existem alguns evangelhos que estão sendo pregados nesses dias. Um evangelho sem poder, um evangelho sem Cristo, um evangelho sem salvação, um evangelho sem arrependimento, um evangelho sem mudança de vida, um evangelho sem falar da volta do Senhor. Que evangelho é esse que se prega hoje? E nesses lugares estão sempre abarrotados de pessoas. Por quê? Estão sendo todas enganadas. Aonde se prega o verdadeiro evangelho, você observa, irmão, observa as igrejas mais cheias, mais abarrotadas, sinaliza que lá está um oba-oba. Aquelas igrejas que estão com poucas, com quantidade boa, ali está sendo pregada forte, uma palavra verdadeira. Essas causas, por que ocorrem essas coisas? Por que será que agora a gente esperou que a eleição? O que aconteceu com essa eleição? Sumiu o vírus. Oh, que coisa interessante, a eleição sumiu o vírus. Vamos fazer eleição todo dia? Se isso for a solução. Amado, que momento é esse? Acorda, que tempos são esses? Nós temos que fazer reflexão como igreja. Não é só ficar em casa trancado, assistindo televisão, falando de política, falando do governo e não pegar a palavra do Senhor e começar a meditar. Isso, acorda! Igreja do Senhor Jesus, é tempo de acordarmos. É tempo de ficarmos atentos. O óleo da nossa botija está acabando. Nós precisamos encher com o Espírito Santo. Senão vai faltar óleo na sua lâmpada, filho. A sua lâmpada está acaba esgotando o seu óleo. E você não volta para o Senhor. Você não volta para Cristo. Você não volta mais arrependido, achando que você está acima da lei, acima da média. Abre o olho. Abre o olho, fica esperto. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Abra os seus olhos, entenda o que está acontecendo. Terceira pergunta: em que consiste tudo isso? Em que consiste tudo isso? Claro, o que está acontecendo? Terceira pergunta. Aqui está falando de lições. Está aí. Quais são as lições desse momento? Ou será, muitos têm falado, pastor, foi um ano perdido. Eu falo que não foi. Foi um ano vivido. Ou nós não vivemos um ano que passou? Nós vivemos intensamente. Não foi um ano perdido. Foi um ano de muitas lições. Foi um ano de muito aprendizado. Foi um ano de muitos acertos e também alguns erros. Quais são as lições? É o que nós temos que entender, amado. Não é só trancar em casa, usar máscara, passar o álcool gel nas mãos, evitar de ir na igreja, sair, aglomerar no supermercado, aglomerar na loteria esportiva, aglomerar no banco, mas na igreja pega a Covid e lá, se eu for lá eu vou pegar. Pelo amor de Deus, o lugar mais seguro, aprenda isso, é a igreja do Senhor. Sempre foi e sempre será. Sempre será o lugar mais seguro. É a casa do nosso Deus. Não troque a casa do seu Deus por um banco, por um supermercado, achando que lá você vai ter segurança. Você não tem. Lá ninguém te ama. Lá ninguém te abençoa. Lá ninguém gosta de você. Mas na igreja todas as pessoas te amam, porque nós somos uma família. E o Espírito Santo está sobre nós. Aleluia. Quais são essas lições? Crescimento, isso é para nós crescermos? É para punição? É um alerta? É para novos desafios? É para uma preparação para o arrebatamento? Quais são as lições? Se for para crescer, chegou o nosso tempo, irmão. Eu creio nisso. Tenho recebido profecias de crescimento. Isso me alegra o coração.
Como você também tem recebido profecias de avanço, de conquista. Então é para crescimento, eu creio que sim. No momento da crise, é o momento que a igreja mais cresceu. Estude a história da igreja. O povo era lançado lá naquele coliseu para ser comido pelos leões. E foi o período que a igreja mais cresceu. E Constantino, quando percebeu isso, ele suspende a perseguição. Para de perseguir o povo, não dá certo. Porque quanto mais perseguir, mais o povo cresce. Será que essa perseguição não é para nós crescermos como igreja? Será que ou então não é um alerta? Opa, alerta! O anjo está alertando o seu povo. É alerta. Estamos vivendo em tempo de alerta. Como diz Joel capítulo 2, né? O Senhor passa a revista a sua tropa. É tempo de alerta. É como o sinal vermelho apagasse, como o sinal verde apagasse e ficasse só amarelo. Você sabe o que significa o sinal amarelo no semáforo. O sinal amarelo significa alerta. É tempo de estarmos em alerta. É tempo de estarmos em prontidão. Essas são as lições que nós temos que tomar. Preparação. Amado, isso aqui não é só para dizimar pessoas, não. Não é só para a colheita de almas. É tempo de nós pensar no Senhor, estarmos preparados para encontrar com o Senhor. É tempo do Senhor manifestar coisas tremendas no meio da sua igreja. Alerta, acorde, é tempo. O Senhor está nos ensinando, são essas lições. E queremos fechar como se nada tivesse acontecido. Alguns reclamando. Tem um texto, né? Acho que Apocalipse, não me lembro, capítulo 19 ou 17, fala que quando Deus começa a disciplinar o povo ali na grande tribulação, o povo ficou mais irado com Deus. Sabe que não está acontecendo a mesma coisa hoje? O povo não está irado com Deus, que não pode sair de casa, não pode ter carnaval, ou não pode nem beber. Lei seca. O povo não está irado. Não é com o doutor Virgílio, não. O povo está irado com Deus. Porque para eles Deus é o problema, para eles Deus é o problema que tem causado essa situação de não sair de casa, não poder beber, de ficar trancado 8 horas lockdown. Pelo amor de Deus, alerta, se prepara. Querido, qualquer pastor aprende isso, que não fala da volta de Jesus, fica esperto. Que só fala de prosperidade, que só fala de cura, que só fala de filosofia, que só fala de alma, que só fala de coisas boas, que só te motiva, que é coach. Fica esperto, fica esperto. O pastor que te ama, ele fala que você precisa se santificar. Ele fala que você precisa abandonar o pecado. Ele fala que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Essa é a pregação que eu tenho para você, filho. Prepara. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8. Lá é conhecido como Shema Israel. Ouça Israel, o Senhor seu Deus é o único Deus. Ouça Israel, ouça igreja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É tempo de ouvir, é tempo de estar alerta, é tempo de crescermos, é tempo de estar em prontidão, é tempo de desafios. A igreja cresce com desafios. Pastor, eu tenho um chamado pastoral. Glória a Deus. Exerça seu chamado agora, tá aí. Evangeliza, ganhe almas para Jesus. Convide pessoas, mande na mensagem, WhatsApp, Facebook, bombardeie essa pessoa. Pastor, não posso estar na casa dele. Bombardeie essa pessoa com mensagem, com as suas orações. Spurgeon tem uma palavra muito interessante. Olha o que Spurgeon fala. Vocês podem não gostar das nossas músicas e nem da nossa teologia, mas vocês não podem nada contra as nossas orações. Entendeu o recado? Eles não precisam gostar do que eu canto, do que eu prego, mas as minhas orações, eles não podem fazer nada. As suas orações, eles não podem fazer nada. Não precisa gostar de você,
mas a sua oração tem poder. Aleluia! Oh, glória a Deus! Isso é algo maravilhoso, isso é algo tremendo. Tire as lições, irmão. Não fique só em casa usando máscara. Não fique saindo no horário e evitando contato, simplesmente por recomendação. Nós temos que aprender por quê. Tem uma frase que eu sempre falo isso, eu quero falar novamente aqui agora, você vai lembrar. O deserto é do tamanho da minha língua. Repita comigo assim, o deserto, fala aí, não escutei, mais uma vez, vamos lá, todo mundo. O deserto é do tamanho da minha língua. Essa pandemia é do tamanho da sua língua. Quanto mais murmurarmos, esse negócio vai crescer. Quanto mais reclamarmos, esse negócio não para. Você entendeu o recado? Não é tempo de murmuração. É tempo de voltarmos aos pés, de cairmos de joelho e de orarmos, Senhor, toca, Senhor, visita-nos. É tempo de clamor. Quarta pergunta e última. Gostou, hein? No que podemos aprender? E agora? O que eu aprendo com isso? Aqui fala de aplicações. Como que eu aplico isso? O que eu aprendo quer dizer como que eu aplico isso, né? Essa pandemia, tudo isso aqui que nós estamos vivendo, é para hoje, é para ontem, é para amanhã ou não é para nada? E aí, o que você acha, irmão? Tudo que nós estamos passando é para agora, é para amanhã, é para ontem ou não é para coisa nenhuma? Aqui está, nós temos que aplicar. Hoje nós estamos passando desapercebido tantas e tantas coisas, achando que é normal. Achando que não tem nada a ver. Não é isso? Não, tem nada a ver. Isso é normal. Depois você vê no YouTube, tem uma banda lá em Brasília, chama-se Shot Santo. Né? Era uma banda de forró, eles são nordestinos, todo mundo converteu, hoje canta só para Jesus. E tem uma música que ele canta assim, na música dele, ele fala assim, ó, não tem nada a ver, isso é normal. Na música ele fala isso. Tem nada a ver, isso é normal. Alguns estão pensando assim, não tem nada a ver, não, isso é normal, tinha que acontecer. Porque a ordem mundial, a teoria da conspiração, para com isso, irmão. Nem tudo é ordem mundial, nem tudo é teoria da conspiração. Porque acima de tudo isso está quem? Você acha que é ordem mundial? Você acha que é teoria da conspiração? Não. Pode até estar fazendo alguma coisa, mas acima de tudo isso, só existe uma pessoa, e o nome dele é Deus. Aleluia. Ele está acima de tudo. Ele que permite, é Ele que faz. E as coisas aqui embaixo têm que obedecer o comando desse aqui, ó. Ele é o nosso Deus. Nada sai do controle dele. Amém? Mesmo que eu e você, mesmo que essa pandemia foi criada em laboratório, esse ser maior que chama-se Deus, ele controla. Se foi criado, era para dizimar o mundo inteiro. Por que será que não dizimou? Porque esse ser aqui, ó, que é o nosso Deus, que é o eterno. O judeu fala eterno, né? Porque ele é eterno. É ele que controla todas as coisas. Quais são como podemos aplicar? É tempo de nós abrirmos os nossos olhos. É tempo de nós abrirmos os nossos ouvidos. É tempo de nós abrirmos a nossa mente. É tempo de nós abrirmos o nosso coração. Amado, então por trás de tudo isso tem uma coisa muito maior que nós não estamos observando. Estamos mais preocupados em comer, em sobreviver, do que o que o Senhor está falando. Mas Deus não fala comigo. Tem um ano que Ele está falando com você, filho. Deus não me mostra nada. Tem um ano que Ele está mostrando para você. Amado, você quer outro sinal? Mais do que esse? O Senhor tem falado, né? Hebreus 1, se não me engano, fala que, havendo Deus outrora falado,
de muitas maneiras, muitas vezes e de muitas maneiras. E hoje ele fala através de seu Filho, que é Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Deus fala de muitas maneiras, né? No meio dessa tempestade, ele traz um caminho. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Isso é algo maravilhoso. Eu quero concluir essa pregação esta noite de quinta-feira. Vá aí para Abacuque 3, versículo 17. Para nós fecharmos essas 4 perguntas. Voltando então, a primeira pergunta: por que estamos passando por isso? Aqui está falando do problema. Qual o problema? Segunda pergunta: por que ocorrem estas coisas? Aqui nós estamos buscando a causa. Terceira pergunta: em que consiste tudo isso? Nós estamos procurando as lições. Quarta e última pergunta: no que podemos aprender? Aqui nós estamos querendo o quê? Aplicar. Amém? Se você achava que só Jó e Abacuque eram os grandes questionadores, nós também somos uns grandes questionadores, uns grandes perguntadores. Nós gostamos de perguntar para Deus. E Deus não deixa de falar. Eu quero encerrar aqui Abacuque 3. Para a gente fechar tudo isso aqui que foi falado, essas 4 perguntas. Que tempos são esses? Sabe que tempos são esses? Olha o que Abacuque fala. Abacuque 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais, olha o tanto que isso aqui é real. Tá vendo? Olha os nossos dias aí, ó. Vou ler novamente. Vou ler aqui e começa a ver o que nós estamos vivendo. Olha aqui. Começa a ver o que Abacuque estava passando momentos piores ou iguais aos nossos. Vou ler novamente. Começa a ver a pandemia no que Abacuque está falando aqui e você vai ver a decisão que ele tomou em tudo isso. Voltando novamente, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, não tenha comida no campo, ninguém plantou, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, óleo, os campos não produzam mantimento, ninguém está plantando, as ovelhas, a carne, sejam arrebatadas do aprisco, e no curral não haja gado, não tem leite, não tem nada para comer, o supermercado está fechando, ninguém está plantando, não tem auxílio emergencial, esse Bolsonaro, esse PT. Versículo 18, olha o que ele diz. Todavia, aqui ele conclui. Existe o Covid, mas, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e me faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente. Ele está passando um momento difícil, mas ele fala, todavia, guarda essa palavra, todavia, porque aqui é a conclusão, ou seja, está difícil, mas eu me alegro no Senhor, exulto, isso aqui é a alegria do Deus, da minha salvação, o Deus que me salvou, o Senhor Deus é a minha fortaleza, oh glória a Deus, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente. Está aqui, irmãos, está faltando tudo, todavia se alegre no Senhor. É tempo de voltarmos a Deus. Que tempos são esses? São tempos de angústia, são tempos de choro, de perdas, mas em todo momento sempre haverá Deus. Ele está em todo momento na sua vida e na sua história. Amém? Amado, que perguntas? 4 perguntas. Faça as suas perguntas para Deus. Faça como
Abacuque, faça como Jó. Jó faz inúmeras perguntas. Se você olhar aqui para Abacuque, ele tem mais de 10 perguntas. Só li aqui, são 3 ou 4 aqui nesse primeiro capítulo, né? Ele perguntava, por que isso, Deus? Por que aquilo? E nós chegamos a esse momento e começamos a perguntar, até agora. E nós não sabemos o porquê. É porque nós estamos esfriando como igreja. Nós estamos deixando o Senhor. Estamos vivendo uma vida como se nada tivesse acontecido. E não é bem assim. É tempo de nós voltarmos com mais seriedade, com mais amor, com mais quebrantamento e com mais intensidade. Vamos deixar essas coisas. Paulo fala, deixa de lado, prossigamos para o alvo. Deixa essas picuinhas, deixa essas coisas, vamos andar para frente. Vamos parar de remoer o passado. Vamos olhar para o futuro. Lá está o meu tesouro. Uma música antiga falava isso. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Lá está o nosso tesouro. Não podemos viver aqui como lá não existisse. Não podemos viver aqui sem razão, como ser humano racional apenas. Temos que viver aqui na terra com a mentalidade que existe um céu. Amém? Prepara para encontrar com o seu Deus. Prepara. É tempo de prepararmos para encontrar com Deus. É tempo. O Senhor já deu vários sinais. Não precisamos de outra pandemia para entender isso. Nós só temos que reagir. Amém? Glória a Deus. O que eu quero, desejo de todo o meu coração, que você seja mais firme, mais intenso na casa do Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa palavra tão maravilhosa, tão linda e tão poderosa, porque é a tua palavra. Senhor, quantos questionamentos nessa pandemia esse filho, essa filha fez. Quantos questionamentos que levou ele até esfriar. Meu Deus, que nenhuma dessas perguntas que ele fez que fique sem resposta. Talvez ele não entendeu, mas fala novamente com ele, Senhor. Deus, traz o teu povo para o centro da tua vontade. Tira o teu povo desse comodismo, dessa vida irracional. Traz o teu povo para o centro da tua vontade. Nós clamamos, Espírito Santo, encha-nos novamente, incendeia novamente, enche os nossos corações, para que possamos viver aqui tempos preciosos de muita presença de Deus. Te damos graças em nome de Jesus. Amém? Amado, a minha recomendação nessa pandemia, evite, sair desnecessariamente, aglomerações, fique em casa, saia para trabalhar com responsabilidade, vá para a igreja, leia a palavra, ore, jejue, porque ficar em casa só assistindo televisão, qual o motivo? Será que Deus nos colocou em casa numa pandemia só para vermos televisão? Eu creio que não. Deus nos colocou, porque Ele quer falar conosco. Ouça Deus falar. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra arda no seu coração. São sinais que o Rei Jesus está dando para a sua igreja. Deus abençoe, beijo no seu coração, amo muito a sua vida. Por isso que estou gravando essa palavra aqui. Ela ardeu no meu coração. Grandes questionadores. Nós somos também. Não questionamos por questionar. Nós questionamos para aprender. Deus abençoe a sua vida, sua família, que haja proteção, que Deus te livre de todo mal, de toda enfermidade, que haja provisão financeira na sua vida, que haja saúde, amor, fidelidade e principalmente muita unção do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Receba em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.